Aguardando aqui uns minutos até o pessoal ir chegando. 7 horas da manhã, nem todos estão acordados esse horário, muitos estão na correria já este horário. Já temos Mirella, seja bem-vinda, Mirella. O assunto de hoje: não é possível acumular R$1 milhão quem é assalariado. Esse foi um questionamento recebido depois da live de ontem, quando eu falava que sim, é possível acumular R$1 milhão. Inclusive mostrei uma tabelinha de como você vai fazer para acumular R$1 milhão e ter uma aposentadoria de pelo menos R$10 mil depois de 20 anos. E aí o pessoal já me mandaram algumas mensagens, alguém já me mandou mensagem. Eu recebi 2 questionamentos ontem que eu acredito que é bem importante responder, e farei isso na live de hoje. Então, enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos conversando já sobre isso. Lembrando que essa live ela fica gravada, ela fica no IGTV e você vai poder depois voltar aqui no Instagram e ver a live novamente se você quiser. Aproveito para quem está online, agora já que é início, o assunto de hoje é bem pertinente. Eu peço, se você puder, fazer a gentileza de ir lá embaixo no aviãozinho e compartilhar a live com as primeiras 5 pessoas, 3 pessoas que você tiver na sua lista, ou 3 pessoas importantes para você, porque vale muito a pena e você vai entender como é possível você se tornar independente financeiramente. Sim, é uma continuidade então da live de ontem. Hoje, então, 18 de novembro de 2021, e o questionamento, então, ontem, depois da live, de um seguidor foi: não é possível acumular R$1 milhão para quem é assalariado. E aí, isso me fez pensar um pouco nesse assunto, porque o que eu percebi lendo este comentário, lendo esse questionamento, essa mensagem? Primeiro, se você pensar desta forma, que não é possível você acumular R$1 milhão porque você é assalariado, bem provavelmente você irá se aposentar com o salário mínimo do INSS. E nós falamos ontem a questão do INSS, que muitas pessoas trabalham a vida toda, contribuem com o INSS e acreditam que irão se aposentar e ter uma vida tranquila. E aí o questionamento que eu quero te fazer é você observar ao seu redor, observar as pessoas que você conhece que são aposentadas pelo INSS, se elas têm uma vida saudável, se elas têm uma vida próspera, se elas têm uma vida abundante, se elas conseguem realizar os seus sonhos, se elas realmente conseguem ter uma vida legal, um estilo de vida legal, sem se preocupar. E provavelmente você vai perceber que a maioria, 99% deles, estão numa situação difícil. A maioria dos aposentados hoje dependem de continuar trabalhando para sobreviver, e muitos deles depois de uma idade bem avançada, e outros necessita de ajuda dos filhos, dos familiares, para conseguir ter uma vida digna. A pergunta é, para você que não acredita que é possível acumular R$1 milhão, você gostaria de viver essa vida na sua aposentadoria? Você gostaria de, na sua aposentadoria, você estar se preocupando em continuar trabalhando, ou estar se preocupando se vai ter dinheiro para comprar remédio, ou ficar na dúvida se vai comprar remédio ou comida no dia a dia? Então, aqui é um ponto bem importante. Se você pensar dessa forma, que não é possível, bem provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum, você vai continuar da mesma forma, vai continuar com os mesmos resultados e bem provavelmente chegará na sua aposentadoria e se aposentará com a aposentadoria do INSS, se o INSS ainda estiver pagando algum tipo de aposentadoria, porque todos nós sabemos,
qual é a situação do INSS e que isso não vai continuar por muito tempo, porque o INSS de anos vem gastando mais dinheiro do que arrecadando. E nós sabemos bem disso, e vocês percebem que quem é aposentado pelo INSS, de tempos em tempos, numa frequência muito menor de tempo agora, precisa passar por perícias, precisa comprovar se ainda está vivo, e uma série de dificuldades que foram criadas para que sejam realmente pagos a aposentadoria para um número menor de pessoas possíveis. Então, gente, é sim possível você acumular R$1 milhão e viver com pelo menos uma aposentadoria de R$10 mil, pelo menos de R$10 mil. Fiz a conta ontem para você. Se você não acompanhou a live de ontem, você procure aí no Instagram, no feed, ela está, a live vai ficar antes desta, que eu vou deixar esta também, mas veja lá que eu fiz o cálculo e mostrei para você que em 20 anos você pode acumular R$1 milhão e ter uma aposentadoria muito superior, pelo menos 10 vezes maior do que uma aposentadoria que o INSS paga. Então, se você não acreditar, não irá fazer, gente. Se você não acreditar, não irá fazer. E se você não fizer, não vai ter esse valor, não vai ter esse capital investido, não vai ter esse R$1 milhão, não vai ter uma aposentadoria de R$10 mil. Então, somente vai ter uma aposentadoria de pelo menos R$10 mil quem acreditar nisso. E eu estou falando, gente, pelo menos, porque hoje nós temos oportunidades aí no mercado para nós faturar muito mais do que isso. E muitas pessoas estão aproveitando estas oportunidades e estão tendo grandes resultados. Hoje está surgindo cada vez mais oportunidades incríveis nessa era digital. Então a questão aqui se está difícil investir R$1.000 por mês na conta da independência financeira, crie uma renda extra. Se o teu salário você não consegue tirar R$1.000 por mês, se pagar R$1.000 por mês para sua conta da independência financeira, crie uma renda extra. Busque alguma coisa para fazer extra. E hoje tem inúmeras possibilidades, inúmeras. Se você observar, se você buscar na internet, por exemplo, você vai encontrar inúmeras possibilidades. E ontem, aliás, na terça-feira, na segunda-feira nós falamos sobre isso. Busque alternativas de renda extra, aumente a sua renda, crie uma segunda fonte de renda. Se você está vivendo apenas com uma fonte de renda, cuidado. É sim momento de se preocupar, é sim de parar para pensar e criar uma nova fonte de renda. Pelo menos 3 fontes de renda seria o ideal, pelo menos 3 fontes de renda. Aqui nós estamos falando do salário ou prolabore, se você for empresário, juros compostos, investimentos que você pode investir, falamos ontem, como na Bolsa de Valores, com fundos imobiliários, com ações, com Tesouro Direto, e aí você vai ter pelo menos aí 2 fontes de renda. Se você gostar da ideia de imóveis, é outra opção de fonte de renda, mas crie pelo menos 3 fontes de renda. Crie um produto digital, crie alguma coisa que vai te trazer dinheiro sem necessitar do seu esforço físico, porque se acontecer qualquer coisa contigo que te impossibilite de trabalhar, você terá outras fontes de renda. Isso não vai ferrar com a sua vida. Então é muito importante. Exemplo aqui, você pode trabalhar como motorista de aplicativo. É algo que muitas pessoas estão fazendo como renda extra e estão tendo bom resultado. Mas aí essas pessoas que acreditam que não é possível, que é impossível acumular R$1 milhão
quem é assalariado, eles já estão acostumados com desculpas. Aí ele vai dizer assim, mas não posso trabalhar de motorista de aplicativo porque a gasolina está muito cara. Ou seja, sempre tem uma desculpa em vez de buscar uma solução. Sei lá, se a gasolina está cara, transforma o seu carro com kit gás, por exemplo, vai trabalhar da mesma forma, busque alternativas. Aqui eu dei o exemplo do motorista de aplicativo, mas tem muitas outras formas, e ontem nós falamos na live sobre isso também, algumas ideias de fontes de renda que você pode aproveitar e ter um resultado maior. Então, gente, aqui é a dica: se você só tem o teu salário, se você só tem o teu Prolabore e você gostaria de ter mais resultados, você gostaria de começar a criar a sua conta da independência financeira e levar a sério isso, mas está difícil de você organizar nesse primeiro momento o seu salário para se pagar primeiro, pelo menos 25%, eu sugeri, que eu acredito que é um valor ideal para você investir, para você colocar na conta de independência financeira. Se você tem essa dificuldade no momento, até se organizar, crie uma renda extra, e essa renda extra utilize exclusivamente para sua conta de independência financeira. E aí você vai perceber que realmente funciona, que realmente traz resultados. Talvez nesse primeiro momento você vai ter que se organizar e trabalhar em você mesmo a ansiedade, porque normalmente a pessoa começa a colocar um valor, investir um valor na conta de independência financeira e ela começa a perceber que isso é demorado. Mas ontem eu mostrei na live, mostrei o cálculo para vocês que se você fizer isso, até os 10 primeiros anos parece que o montante não rende muito, mas no 10º ano, se você investiu 70 mil reais em 10 anos de aporte, você vai ter outros 70 mil só de juros, então você dobra o teu capital em 10 anos. E em 20 anos você multiplica por 3 o seu faturamento, 3 ou mais, em função dos juros compostos, juros sobre juros. Então é muito importante você observar isso. É importante você começar a praticar, estudar sobre isso, porque quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento você tiver, mais você se motiva, mais você se entusiasma e mais você percebe que realmente é real, porque você vai começar a manter contato, entrar em contato com pessoas que já fazem isso e vivem uma vida extraordinária, e muitas pessoas que já vivem a sua vida dos resultados da conta de independência financeira, dos resultados dos juros compostos. Então essa é a dica para você. E aí teve outro questionamento na live de ontem, depois que foi publicada, que alguém colocou: é muito tempo esperar 20 anos, é muito tempo esperar 20 anos. E aí a questão é que, se é muito tempo, invista mais dinheiro e acumule dinheiro suficiente para que os juros paguem seu padrão de vida em menos tempo. Senão, não tem outra alternativa. Senão, espere a aposentadoria do INSS. É outra alternativa. Então, gente, é muito tempo esperar 20 anos. Olha só. Nós trabalhamos a vida toda, a maioria das pessoas, e no Brasil o pessoal trabalha muito desde cedo, então trabalhamos a vida toda, contribuindo todos os meses. Quem é CLT, quem recebe Prolabore, paga todos os meses INSS. E às vezes nós esperamos 25, 30, 40, 50 anos trabalhando para receber uma aposentadoria mísera de R$1.000. E aí é muito tempo você investir, você criar a sua conta de independência financeira durante 20 anos. É muito tempo.
Isso é a maneira de você olhar as coisas. Primeiro, porque você precisa tomar a decisão de fazer isso. Porque se você não tomar essa decisão, não vai acontecer. Vai chegar os 20 anos depois e a questão é que você vai estar na mesma situação de hoje, bem provavelmente. Porque se você não parar hoje para tomar a decisão, se você acredita que é muito tempo você aguardar, você investir durante 20 anos para criar sua conta de independência financeira, você já tem essa mentalidade para outras situações do dia a dia também. Você já vai ter a mesma mentalidade para criar uma renda extra, você vai ter a mesma mentalidade para investir em um negócio novo, porque qualquer negócio demanda de tempo. Você vai precisar de um tempo para conseguir ver os resultados. Você precisa de investimento, você precisa estudar, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa pagar o investimento inicial, pagar todos os custos e depois ver os resultados disso, começar a tirar os lucros desse trabalho. Então, em qualquer negócio, precisa-se de tempo. Em qualquer negócio, você vai precisar do tempo. Então, aqui, pense, a minha sugestão para hoje é pense que se você não começar hoje, daqui 20 anos para frente vai chegar. E aí você vai chegar 20 anos à frente, vai olhar para trás e vai pensar: por que eu não comecei há 20 anos atrás? Por que eu não comecei mais jovem? E muitas pessoas que eu conheço já relataram isso para mim. Porque eu acabo conversando, acabo falando de como eu faço lá em casa, como eu ensino as crianças e procuro passar para as crianças a importância disso. E eu faço semanal, mas eu tenho toda semana, eu entrego para as crianças um valorzinho e deste valor eles dividem em 3 partes. 25% vai para o pote da independência financeira, que esse valor depois ele vai ser investido para gerar juros compostos. Eu já explico para eles o que é juros compostos, explico para eles que esse valor é para que eles cheguem na vida adulta e não precisem trabalhar por dinheiro, que eles cheguem na vida adulta e eles possam fazer o que eles quiserem, porque terão independência financeira. Explico para eles que eles irão trabalhar não para ganhar dinheiro, mas eles irão trabalhar no que eles gostam, fazendo o que gostam e ajudando, tendo essa oportunidade de ajudar outras pessoas, porque chegarão na vida adulta com independência financeira. Outros 25% vai para o pote de viagens. Por que para o pote de viagens? Como são crianças, as viagens é uma experiência incrível para eles, uma ampliação tremenda de mentalidade. Então, para eles perceberem que existem pessoas diferentes ou culturas diferentes do que eles vivem no dia a dia, que existe um mundo muito maior do que o mundo que eles conhecem, e cada viagem é uma ampliação maior de mentalidade, é coisas novas que se conhecem, se tornam pessoas mais inteligentes, que eu digo, as pessoas mais perceptivas. Eles começam a perceber mais as coisas, se sensibilizam mais com as coisas, começam a enxergar coisas que não enxergam no dia a dia. Então, se você tem crianças, se você tem filhos pequenos, é uma oportunidade incrível. E só 50% do valor que recebem eles poderão gastar com o que eles quiserem, e aí eles vão tomar a decisão. A questão é que o Gabriel tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em dezembro, já comprou bicicleta, já comprou celular, aliás, já comprou 2 celulares, já comprou carrinhos quando ele era pequeno, comecei com 2 anos e meio, 3 anos, explicar e dar um dinheirinho para ele. Ele não sabia muito, mas ele começou a perceber que é o dinheiro dele que estava comprando, e muitas vezes queria comprar determinado brinquedo e
nós explicávamos para ele que não era época de ganhar brinquedos, se ele quisesse ele ia comprar com o dinheiro dele. O que acontecia algumas vezes, muitas vezes, ele pensava que ele ia ter que gastar o dinheiro que ele tinha e algumas vezes não comprava, porque percebia que não era tudo aquilo, ou que não era o momento e que ia aguardar um tempo maior. E isso cria uma mentalidade muito interessante nas crianças. E nós adultos, não importa a idade que nós temos, não importa a idade que você tem, sempre é momento de começar, sempre é hora de começar. Então não importa a sua idade, não importa se você já tem independência financeira, se você não tem, não importa se você já acumulou algum valor, comece e no longo prazo você terá grandes resultados. E se não for para você, que seja para as pessoas que ficam, você trazer para os seus filhos essa mentalidade e certamente você vai poder ajudar muito mais pessoas. Então são esses dois questionamentos em relação à live de ontem. Não é possível acumular R$1 milhão para quem é assalariado, então mude essa mentalidade, é sim possível. Tanto que eu conheço muitas pessoas assalariadas que possuem imóveis alugados e com salários não muito altos, mas com uma administração financeira rigorosa, possuem imóveis alugados, possuem dinheiro rendendo juros todos os meses, investimentos saudáveis que geram mais renda, ou seja, possuem renda passiva que entra todos os meses na conta bancária e vivem uma vida muito mais tranquila do que a maioria das pessoas que às vezes compram carro de luxo financiado, compram casas acima das suas possibilidades financeiras, vivem vivem uma ostentação tremenda, a sua vida é uma ostentação tremenda, porém, na prática, vive com muita dificuldade. Todos os dias fica correndo atrás da máquina para pagar as contas, para pagar as parcelas de financiamento, não consegue fazer uma viagem sequer, não consegue tirar férias, tem que vender as férias para conseguir dar a volta e pagar as contas. Então, gente, você que está nessa situação, é hora de mudar. Agora é hora de mudar. Quando é o melhor momento? O melhor momento sempre é agora, porque se você deixar para depois, é bem provável que você não fará. Então, o momento é agora, a hora é agora. Se você tomar essa decisão, você vai ter resultados. E qual é a melhor forma de você tomar uma decisão? Você parar, analisar, pensar um momento importante da sua vida, que você tomou uma decisão muito importante e revolucionou, mudou muito determinada situação da sua vida e aquela decisão foi importante. Relembre esse momento, reviva esse momento e tome a decisão em relação às suas finanças, tome a decisão em relação à sua conta de independência financeira. Crie a sua conta de independência financeira se você ainda não criou e inicie agora mesmo e você vai ver que em pouco tempo, porque sei lá, 10, 15, eu passei para vocês, pessoal, 20 anos, mas é um tempo razoável, porque se você for se aposentar hoje pelo INSS, você vai ter que comprovar pelo menos 25 ou 30 anos de trabalho, de carteira assinada, de trabalho comprovado, de contribuição comprovada. Então, eu joguei 20 anos, mas se você for rigorosa em relação à sua administração financeira, em relação às suas finanças, você criar uma segunda fonte de renda e usar essa renda exclusivamente para aumentar a sua conta de independência financeira, é bem provável que você vai fazer isso em menos tempo. É bem provável que você fará em menos tempo. 20 anos, eu coloquei que é a pior das hipóteses naquela simulação. Até porque se você tiver uma boa carteira de fundos imobiliários, de ações, você em menos tempo, ou seja,
a média da sua carteira entre a valorização da ação, os proventos e os juros sobre capital, você terá mais de 1%. É bem possível hoje, no mercado de hoje, ter isso. Então, gente, estou falando da pior das hipóteses, mas comece a fazer que talvez, em bem menos tempo, talvez que daqui 5 anos, talvez que daqui 10 anos, você já tenha a sua independência financeira. Falávamos ontem que dependência financeira não é um determinado valor. Se você, por exemplo, tem um custo de vida de R$5.000, você consegue economizar aí R$500 por mês, investir na conta de independência financeira, conseguindo a média da sua carteira, dos seus investimentos, tendo um retorno de 1% ao mês, você consegue com R$500, você consegue ter uma renda que poderá ser a sua aposentadoria de R$5.000 depois de 20 anos. Só que esse tempo pode ser menor se você tiver uma carteira que te pague acima de 1%. Então, gente, é possível sim, basta você decidir, basta você acreditar no primeiro momento, decidir fazer isso e começar, iniciar e ser disciplinado. Talvez o mais difícil aqui é a disciplina e a persistência. A disciplina e a persistência. Você precisa se disciplinar, você precisa estipular um dia do mês, estipular o valor e você fazer todos os meses. Talvez aí seja a maior dificuldade. Mas aí você vai trabalhar a questão da disciplina, você vai trabalhar a questão da persistência e você vai chegar lá. Estamos chegando aqui ao final da live de hoje. Espero que tenha contribuído, espero que você tenha gostado, espero que tenha te inspirado de alguma forma. Lembrando que amanhã ainda falaremos sobre administração financeira pessoal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, quiser me enviar, envia no direct. Pode enviar nos comentários e eu vou trazer isso. O meu objetivo aqui é trazer conteúdo para que você consiga colocar em prática, que eu consiga te inspirar de alguma forma e você possa ter resultados muito maiores na sua vida. Tá bem, pessoal? Lembrando que segunda-feira nós começamos o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Então, se você quiser realmente expandir a sua mente, se você quiser vencer crenças limitantes que fazem você não conseguir ganhar mais dinheiro, se você quiser vencer crenças que mesmo que você ganhe dinheiro, você não consegue manter esses ganhos crescentes, você gasta muito dinheiro, você não consegue sair de onde você está, vira e mexe, você está na mesma situação, você está em estado de dívidas, você está em estado de recursos menores, pobres. A semana que vem é uma semana incrível, onde nós vamos ir até acabar o estudo, até concluir o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, o que eu quero te pedir é que você compartilhe essa live, você convide seus amigos para participar. A partir de segunda-feira vai ser show. A nossa live da manhã vai ser muito legal. É um livro que mudou completamente a minha vida, mudou completamente a maneira de eu ver o dinheiro, as finanças, a independência financeira, fala muito sobre isso, então vai ser bem legal. Muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo novamente, hoje de volta aqui para casa, depois de uma viagem incrível para o Rio de Janeiro com a minha família. Então, agora estamos diretamente aqui do nosso escritório, no nosso local de sempre, e vai ser maravilhoso a partir de segunda-feira, sem dúvida. Mas esteja comigo amanhã, que vai ser um assunto top também, e convide seus amigos, então, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer bem, as pessoas que você gostaria de ver num patamar mais alto junto com você, para segunda-feira acompanhar então a nossa live sobre o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. Um forte abraço, até amanhã!